Olá a todos, que bom estarmos reunidos aqui novamente nesta casa abençoada, mesmo que seja virtualmente. Nós aqui ainda estamos tendo o privilégio de respirar e sentir as vibrações amorosas aqui do nosso Rita, tão querido Rita. Estamos aqui mais uma vez para gerar conhecimentos, para trazer informações a respeito de nossa doutrina querida, nossa doutrina que tanto nos esclarece e enriquece o coração. Assim, vamos fazer uma prece para pedir ajuda aos nossos benfeitores espirituais, para que a gente possa entrar, se pacificar um pouco mais, né? Para poder absorver melhor as informações e conhecimentos que serão trazidos. Jesus, Mestre querido, pedimos a sua ajuda, pedimos a ajuda dessa falange de espíritos que trabalham, que sustentam e dirigem esta casa, para que possamos ser envolvidos, para que possamos ter nosso discernimento dilatado para melhor compreender as questões que serão aqui trazidas por nossa companheira, para que possamos viver melhor, dar passos melhores, dar passos mais firmes em Tua direção, Mestre. Obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela falange de espíritos que trabalham em Seu nome, obrigado por estarmos aqui. Assim, agradecidos, pedimos licença a esses espíritos tão queridos, pedimos licença a Ti, Mestre, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por iniciada a reunião desta manhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, vamos iniciar nossa reunião. Bom dia a todos. Nós estamos, ao longo desse mês de dezembro, estudando algumas passagens do Novo Testamento. E o que nos coube hoje está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. É uma passagem que também se encontra comentada no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse trecho que nos coube hoje é uma fala de Jesus, aonde ele diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem fizer a vontade do meu Pai, que está no céu. E essa passagem, ela traz muitas reflexões. É uma passagem pequenininha, né? Nós temos aqui um versículo, e ela faz com que a gente pare para pensar. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E a primeira reflexão que a gente faz a partir dessa parábola é: de que serve chamar Jesus, chamar o Mestre de Senhor, e não seguir aquilo que ele veio nos ensinar? Aquilo que é a verdade que nos é apresentada no Evangelho que ele nos traz. E o Evangelho que ele nos traz é a expressão da vontade do Pai para todos os seus filhos, para nós que somos a humanidade que recebe essa verdade. Muitos de nós são apresentados à lei e à verdade, mas não sabem como segui-la.
querem segui-la, mas não sabem como segui-la. Outros simplesmente fazem do seu jeito, não atentando àquilo que é solicitado, de fato. A vontade do Pai. Essa vontade é a lei que nós devemos seguir. Mas que lei é essa? O que é isso que nós devemos seguir? Para a gente seguir a nossa reflexão, a gente procura essa resposta no Livro dos Espíritos, que na questão 614 nos diz o seguinte: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando se afasta dessa lei. E aqui a gente tem um caminhozinho básico para a nossa felicidade. Nossa felicidade depende de seguirmos essa lei. Mas a gente continua perguntando, ok, eu já entendi, eu devo seguir essa lei, mas o que é isso que eu devo seguir? O que eu devo fazer? Que lei é essa? Seguindo com Kardec, no Livro dos Espíritos, nós temos aqui respostas que nos ajudam a pensar isso novamente. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio das ciências. A lei da gravidade, a lei de ação e reação, todas aquelas que a gente estuda no colégio, na faculdade, que regem o funcionamento do mundo material onde nós vivemos. Que rege o funcionamento dos campos de energia, porque hoje a gente já sabe que essas leis vão além do mundo visível da matéria. Mas existem outras, e os espíritos seguem. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Ok, então essa lei divina, que é única, ela atende dois segmentos. As leis que regem o mundo em geral. Outras, as leis morais, que regem a relação do homem com seus semelhantes e com o Pai, com a divindade. Uma cuida das relações entre nós, outra cuida da nossa relação com o Pai que está no céu. E para a gente entender dentro dessa lei moral o que é fundamental, a gente volta para o Evangelho. Quando os fariseus, provocando Jesus para ver se ele caía em contradição, se ele quebrava a lei que ele vivia inserido naquele momento, a lei que regia a sociedade naquele momento, perguntam a ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior mandamento. O primeiro e maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. E é interessante aqui, porque ele diz que o primeiro mandamento e o segundo são semelhantes. E olha que bacana. Quando nos é dito, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus fala que amar ao próximo e amar a nós mesmos, inclusive, equivale a amar a Deus. Em que sentido? Somos todos filhos de Deus. Temos em nós essência divina. Então, quando eu amo o meu próximo, quando eu honro o meu próximo, eu amo e honro
a criação do Pai. Quando eu respeito as minhas origens divinas, a minha filiação divina, quando eu me amo nesse sentido, eu amo ao Pai, porque eu estou obedecendo aquilo que o Pai solicita, com os deveres que Ele nos traz. E essa lei é uma lei de justiça, de amor e de caridade. Vamos entender um pouquinho mais isso? Justiça. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que te fosse feito. Fazer aquilo que você gostaria de receber num momento de necessidade, de dor, num momento de desamparo, de dúvida. O que você gostaria de receber nesse momento? Isso é o que a gente deve ofertar ao nosso próximo. Essa é a justiça, porque a gente vai receber daquilo que a gente oferta. Mas fazer o que é correto é além de esperar um retorno. Vai além disso. Quando a gente começa a evoluir, a gente entende que a justiça é fazer porque a gente tem a satisfação de fazer aquilo que é certo, que é justo, que é bom. E aí reside o nosso retorno. Não esperar que aquele que recebe faça alguma coisa em troca. Não. Ali eu não estou dando. Eu estou estabelecendo uma relação de troca e criando uma relação de dependência. A justiça nessa lei é que eu possa dar e entregar ao universo, entregar a Deus essa minha ação. Porque o nosso Pai que está no céu, Ele sabe de todas as nossas necessidades e Ele proverá. Eu não preciso fazer esperando. Eu faço porque é bom, porque é certo, porque é correto, porque eu tenho satisfação em ver que das minhas mãos, das minhas palavras, eu posso ajudar a diminuir a dor e o sofrimento de alguém. O amor, né? Lei de justiça, de amor e de caridade. O amor. Devotar amor e cuidado a Deus, ao próximo e a você mesmo. O amor é um sentimento maior. É o maior entre todos os sentimentos. Paulo já nos dizia que sem amor eu nada serei. E a expressão desse amor maior, que não é aquele amor, amor troca, amor que a gente acha que é amor, né? Que a gente diz, eu amo fulano, mas se ele não fizer o que eu quero que ele faça, eu deixo de amar. Não, isso não é amor. Isso é um outro tipo de sentimento. A gente está aqui falando desse amor maior, que é esse amor que flui indistintamente sobre todos nós. É desse amor que a gente precisa aprender. Tem uma frase que diz que o sol nasce para todos, independente de quem sejam esses todos, de que tenham feito esses todos. O sol nasce para todos. O amor do Pai, como esse sol, brilha, jorra e nasce para todos. Mas é preciso que a gente possa se colocar aberto, disponível para receber desse amor e deixar que ele nos transforme. Somos todos herdeiros do reino. Alguns de nós, como filho pródigo, questionam, se aborrecem, resolvem sair pelo mundo em busca de experiências. E o Pai não deixa de amá-lo. Ele respeita a vontade. Porque o livre-arbítrio que a gente tem, foi Ele que deu. A inteligência que a gente tem, foi Ele que deu. Ele deixa a gente ir. E recebe de braços abertos quando voltamos.
porque a gente volta porque quer voltar, porque percebe que há algo maior. Então a gente faz essa jornada de retorno ao caminho. Que caminho? Ao caminho da nossa própria felicidade, como a gente disse lá atrás, que é poder seguir espontaneamente a lei e a verdade. E a chave de ouro, que é a caridade. E a caridade é a representação prática da justiça e do amor. É quando eu coloco em prática tudo aquilo que eu sinto, que eu aprendi. É o amor colocado em ação em diversas possibilidades. É agir para saciar a fome de quem está próximo a mim, a fome em todos os níveis. A fome de comida, né? A fome de roupa, a fome material em todos os sentidos, a fome emocional, de afeto, de carinho, de atenção, a fome de conhecimento, do conhecimento que nos eleva, que nos ajuda a compreender as circunstâncias que vivemos, a fome de espírito, a fome de amor que nos nutre, né? Nos faz mais fortes. A caridade é o que nos faz agir para curar a ferida do outro, seja a ferida do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental, do corpo espiritual. É a caridade que nos faz desejar levar a luz daquele conhecimento que nós já adquirimos para que outros se beneficiem dela. É um transbordar. Essa é a lei maior. Existe, então, a necessidade da gente pensar, identificar como é que a gente segue, como é que a gente pratica isso tudo. Porque o convite para a prática é feito no cotidiano, as oportunidades estão aí, abundantes. Mas a gente precisa escolher praticar, escolher seguir. Não desperdiçar as oportunidades que o cotidiano nos aparece. Um amigo que precisa que a gente escute, que a gente solidariamente empreste o ouvido. Numa pessoa que passa por nós e de repente a gente diz assim, eu não tenho nada para dar. Tem um sorriso. Ou se a gente souber como é que a gente pode ajudar a amenizar a fome, o sofrimento e a dor com os recursos que eu hoje disponho, que cada um de nós hoje dispõe, e usar os recursos materiais, inclusive, que a gente tem para ajudar o próximo. Porque, veja, nós somos fiéis depositários, não possuidores. Tudo que a gente tem nos é dado para que a gente possa fazer bom uso. Inclusive, cargos, responsabilidades que nós assumimos, que nós recebemos, nos são ofertadas como oportunidades de trabalho pelo bem maior. Não só o meu, mas o do meu próximo, da minha comunidade, do meu país, do meu planeta. Porque nós todos vivemos aqui juntos. Esse é o caminho prático para a construção da nossa felicidade. Quando eu paro de olhar só para o meu próprio umbigo e fico remoendo em torno num umbigocentrismo pouco saudável e aprendo a olhar para dentro de mim para que eu possa me transformar e poder tirar de mim o que existe de melhor. No Evangelho, esse trecho que a gente comentou, né, de Mateus, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu, e que a gente entendeu que a vontade do Pai é que a lei se cumpra. Esse trecho vai adiante e nos diz, Jesus segue falando, muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi,
bem alto: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Ui! Vós que fazeis obras de iniquidade. Então, aquele grupo que achava que vinha fazendo grandes coisas, expulsando demônios, profetizando, ou seja, ensinando em nome de Jesus, comendo com ele, caminhando com ele, Jesus diz a eles: afastai-vos de mim, vós que cometeis obras de iniquidade. E o que seriam obras de iniquidade? Por que Jesus não reconhece esse trabalho feito? E aí eu disse assim, preciso entender bem o que é iniquidade, para eu poder falar sobre essas obras que o mestre não reconhece, que bota assim para longe, né? Iniquidade, caráter daquilo ou daquele que é iníquo. É contrário à equidade. Ação ou coisa contrária à moral e à religião. Ok. Ação contrária à moral e à religião. E aí a gente vai entender então o que é equidade. O que é justo? Disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Correção no modo de agir, honestidade. E para mim o que fez mais sentido dentro desse contexto aqui é o seguinte: reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente dos mesmos atendimentos. Então, obras de iniquidade são ações contrárias ao que é prescrito na lei moral, que são parciais, pautadas por interesses pessoais e não enxergam o outro realmente, com genuíno interesse de conhecer suas necessidades e atendê-las. Então, esses discípulos que nesse momento estão fazendo obras de iniquidade, eles estão agindo com o sentimento equivocado. Eles estão fazendo, mas não estão fazendo no sentimento de amor, de justiça e de caridade, de doação, de olhar para o outro como ele é e perguntar: o que eu posso fazer por esse irmão que está na minha frente? Porque é muito fácil a gente sair fazendo o que a gente acha. Mas aí, de repente, eu tenho uma pessoa que ela simplesmente precisa falar, precisa ser ouvida, desabafar. E eu saio falando, mesmo que eu fale palavras muito bonitas, mas não é o que ela precisa naquele momento. Eu preciso aprender a poder dar o que o outro precisa. Eu preciso estar conectada ao coração e à lei para poder fazer com justiça, com correção, com os bons sentimentos, buscando atender aquele que sofre em suas necessidades, que são as dele e não as minhas. Então, reconhecer que todos precisam de ajudas e buscar a melhor forma de ajudar com amor e com justiça. E aí entram os atos exteriores de adoração que estão nessa mesma linha. A gente faz, né, para que o outro veja, para que a comunidade veja. Eu dou fanfarronamente. E aí eu me lembrei do óbolo da viúva. Né? Jesus na sinagoga, lá quieto no canto, olhando, vem um rico, despeja um monte de moedas na urna que recebe as doações, aquilo faz um barulhão. Aí vem uma senhora humilde, simples, põe uma moedinha que cai, plim, um pequeno barulho. E Jesus ensina aqueles que estavam com ele que aquela moedinha para aquela senhora, simples, fez uma diferença enorme. Ela deu daquilo que era das necessidades dela, com toda a discrição, com toda a humildade. E o outro
deu muito, mas aquilo que ele deu não foi com o coração. Fez um barulho enorme para todos ouvirem, mas o que tocou foi a outra moedinha simples, que foi dada do fundo do coração. Então, a atitude é importante, a intenção, quando a gente quer fazer alguma coisa, é muito importante. Então, a prática, a caridade, ela precisa ser feita com um sentimento real, sincero, buscando aprender a essência do amor incondicional, que a gente está aqui para aprender. Estamos aqui para aprender sobre amor e sobre o amor incondicional. E é um longo aprendizado, mas que a gente pode ir passo a passo. Hoje, um pouco mais do que ontem, eu já sei mais sobre amor. E amanhã eu espero saber mais do que eu sei hoje. E esse aprendizado, ele vem não só do estudo, mas vem da prática e da autoobservação, né? Porque é um estudo que é de mim, das minhas questões, mas é da lei também. Eu preciso ter um norte. E dentro da doutrina, o nosso norte é Jesus. Nós temos um modelo. Nós sabemos o modelo que a gente deve buscar se inspirar e sabemos um caminho a seguir, que é a lei que ele nos traz. E aí, a gente lembra da prece, que a gente precisa realizar a prece não só com os lábios. A prece só com os lábios, cheias de longas palavras, seriam comparadas aos atos de iniquidade, ficam vazias. A prece, ela precisa estar conectada com o coração. Não basta a gente repetir palavras e dizer Senhor, Senhor. Isso precisa vir do meu coração. E não somente da mente e da boca. A mente conhece, aprende. Pode fazer com que nós adotemos comportamentos exteriores, mas para que isso transforme o nosso interior, é preciso que entre no nosso coração. Eu me lembro logo que eu cheguei a casa de uma coisa que eu ouvi, que eu achei tão bonita, que quando a gente entra na doutrina, a gente entra, começa a estudar, começa a conhecer, mas tem um momento que a doutrina entra em nós, né? E que é esse lindo momento quando a doutrina, quando a verdade, quando a lei entra em nós, entra no coração. Que aí a gente começa a agir a partir do coração, com atos e gestos amorosos, da onde a doutrina começa a sair de nós. Né? Onde as nossas palavras refletem essa doutrina e a doutrina sai de nós, sai com amor, sai com boa intenção, com cuidado. E é isso que a gente precisa aprender, precisa entrar em nós, o estudo ajuda isso, mas não pode ficar só na mente. É aqui no coração que a transformação aparece. É aqui que Jesus nos toca. E aí, a gente tem, né, que entender que a prece, ela consiste, como está descrito no Livro dos Espíritos, né, na questão 659, que os Espíritos nos explicam. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E há 3 coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Nós estamos muito acostumados a pedir, não é verdade? Mas a gente está acostumado a louvar, ou seja, a reconhecer as qualidades de Deus, reconhecer as benesses que a gente recebe, porque tudo que a gente recebe na vida vem através da graça e da misericórdia do Pai. Estamos acostumados a exaltar para tornar conhecidas essas qualidades. E esse louvor, em alegria, ele pode se dar através da arte, na música, na poesia, na pintura.
pode se dar através da dança. O rei Davi dançava e cantava. Porque isso tudo ajuda a subir, elevar o nosso patamar de consciência. E a gratidão. Agradecer. Agradecer torna feliz o nosso coração. Sobe, alarga o campo vibratório da gente. Hoje, a ciência material comprova isso. Que o coração agradecido, ele tem um campo eletromagnético largo. Isso aumenta a nossa imunidade, isso nos torna mais felizes, isso atrai para perto de nós pessoas que também estão felizes. Aonde a gente passa, sabe aquelas pessoas que você diz, nossa, é tão bom ficar perto de fulano? Ele exala uma coisa gostosa, mas também tem outras pessoas que você diz, nossa, quanta lamúria, só reclama, tudo está ruim o tempo todo, não consegue enxergar nada de bom. Você dá um copo para a criatura e a criatura simplesmente olha e diz assim, nossa, esse copo está meio vazio. Por que não olha o copo meio cheio? É o mesmo copo, a gente escolhe como olhar. O coração agradecido comunica-se com Deus. O coração queixoso fica pesado, denso e se nivela com essas faixas mais densas e pesadas. São as companhias que a gente atrai para nós. Que tipo de companhia nós queremos atrair para nós? E ainda, para a gente falar do reino dos céus, né? Porque Jesus diz que esse povo da iniquidade, da prece vazia, não entra no reino dos céus. Mas a gente está interessado, eu estou, você está? Da gente poder, né, entrar nesse reino, a gente precisa saber o necessário. A gente já entendeu que seguir a lei de justiça, amor e caridade. E aí no Evangelho, no comentário dos Espíritos sobre esse trecho, nos é dito: o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. A gente já falou de caridade. Mas e a mansuetude e a humildade? Por que o reino dos céus é para os mansos? Manso é aquele... a gente tem muito preconceito com essa palavra. Fulano é manso, deixa qualquer um fazer qualquer coisa com ele. Não. O manso, na realidade, é aquele que aprende a ouvir antes de reagir. É aquele que aprende a aceitar um comando, uma orientação, quando ele reconhece no outro superioridade moral. Manso é aquela ovelha que segue o pastor porque sabe que o pastor cuida do rebanho e quer o melhor para si. Isso é manso. Nem sempre é fácil ser manso. Às vezes é muito mais fácil ser briguento do que ser manso. Porque você fala alto, você grita, você gasta energia, mas você não para e não reflete. Escolher como agir, escolher ser manso, é diferente de reagir a qualquer coisa. Quando eu sou manso, eu posso aprender, tem abertura no meu coração. E a humildade? A humildade é o que me dá a possibilidade de saber que eu tenho muito mais a aprender, que eu não sou melhor do que ninguém. E só aprende e cresce quem reconhece que ainda tem campo para crescer, que ainda tem possibilidade de aprender, que entende que eu sou igual ao meu irmão. Fui criado igual, simples e ignorante, pelo mesmo pai, dotado das mesmas possibilidades, livre-arbítrio e inteligência. E eu posso escolher reconhecer o outro como meu irmão, como meu igual. E se ele fez as escolhas dele, são deles, certas ou erradas são deles. Ele não me deve nada, eu não tenho como julgar quem é igual a mim. Essa avaliação é para cima.
Então, em vez de se incomodar com os assuntos alheios, humildemente, cuide dos seus. Melhore-se, haja melhor, seja uma pessoa melhor. Para você, para o seu próximo, para a sua comunidade, para o seu país, para o planeta, porque um planeta é único para todos nós que estamos aqui. Não existe fora do, né? A gente vive aqui. E aí, eu acho que já deve estar quase na hora da gente encerrar. É preciso que a gente busque coerência. Coerência entre o que a gente aprende, coerência na forma como eu aplico aquilo que eu aprendi, coerência com as minhas palavras, com as minhas ações, porque é essa coerência que me alinha, né? Pensamento, sentimento, palavra, ação, para que eu possa agir corretamente, com intenção correta, que eu possa estar no reino de Deus, que eu possa viver a partir de uma prática sincera da lei de amor, justiça e caridade. E para finalizar, eu gostaria de ler uma passagem do Evangelho, porque do que consiste essa escolha em viver a partir da lei de justiça, amor e caridade? Quem escolhe viver assim, escolhe ser um homem de bem. E aqui a gente tem uma passagem muito bonita no capítulo C de Perfeitos. Quanto tempo eu tenho? Você contou? Tem 5 minutos. Ótimo. Eu vou ler para a gente encerrar essa passagem do homem de bem. Porque é isso que nos fará aprender a desenvolver essas qualidades em nós, é que nos fará dizer: Senhor, Senhor. E Ele vai nos responder: eis-me aqui. Esteja comigo no reino do meu Pai. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário,
calcula as vantagens e as perdas de todas as ações generosas. O homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com seu orgulho ou seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade mesmo leve, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e só lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita da indulgência e se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seu talento, à custa de outros. Ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que o emprego que lhes pode dar, mais prejudicial para si mesmo, é o de utilizá-lo para a satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou pessoas sob a sua dependência, ele as trata com bondade e benevolência, porquanto, perante Deus, são iguais a eles. Usa sua autoridade para lhes levantar o moral, não para esmagá-los com seu orgulho, e evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa ainda. A pessoa subordinada, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em não cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita no semelhante todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz todas as outras. Lembrem-se, não significa que nós já tenhamos que ter isso pronto, mas é o esforço que fazemos, a intenção que construímos em nos tornarmos verdadeiros homens de bem, que nos diferencia, que nos faz crescer, que ajuda em nossa evolução
e na nossa ascensão, passo a passo, ao reino do Pai. E nesse final de ano, que nós possamos refletir sobre essa mensagem e fazer boas e novas escolhas para o ano que se inicia, para que possamos escolher conscientemente, com coração, seguir esse caminho tão bonito, tão leve, tão suave que o Cristo nos oferta. Paz e bem a todos. Que beleza de palavras, que beleza de mensagem. Estamos todos agradecidos por podermos receber essas informações, por podermos tentar traduzi-las no nosso dia a dia. É uma bênção. Assim, agradecidos, vamos fazer nossa prece. Dizendo: Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado por esta casa de amor. Obrigado pela Casa Maria de Nazaré. Obrigado por já estarmos aflitos, tentando dar passos em Tua direção. Ó Mestre, ajuda-nos. Ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos a nos manter no caminho. Nesse caminho que tanto nos alegra, que tanto conforto nos traz ao coração, quando damos a mão a quem precisa, quando nos sentimos em paz junto de Ti. Ó Mestre querido, obrigado por estarmos aqui. Assim, pedimos licença a esses espíritos amorosos que nos sustentam e nos dirigem. Pedimos licença a Ti, Mestre querido, Maria de Nazaré, nossa Mãe amorosa, mas principalmente a Deus, nosso Pai, para que de nossa parte possamos dar por encerrada esta reunião de pensamentos. Graças a Deus.